qual seria um PC equivalente a um PS5 atualmente? Vamos fazer essa montagem. Então, qual é o intuito do vídeo de hoje? A gente vai o quê? Fazer um PC para você poder jogar o seu PS5 fora? Para você vender ele e não pensar mais? Não, a gente tem que lembrar algo muito importante. Esse vídeo não vai servir para você substituir o seu PS5. Lembrando, um PC e um PS5 têm funções extremamente diferentes. Só porque você pode jogar nos dois, não quer dizer que eles têm a mesma função. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? Eu tenho um PS5 e eu vou precisar de um PC agora para trabalhar e eu queria poder jogar nele também. Qual PC que eu posso pegar que tem uma performance parecida com o PS5? E também é aquilo, cara, eu tava querendo comprar um PS5, mas eu vou precisar comprar um PC para trabalhar, para fazer outras coisas, para lazer, vou acabar pegando um PC que já rode meus jogos. O que eu consigo fazer com ele? O que eu posso fazer? E aquilo também, por curiosidade, se você está curioso de saber o quanto custa um PC que tem a mesma performance que um PS5 teria, beleza? A gente tentou fazer algo equilibrado. Basicamente, não é todos os hardwares iguais, porque não tem nem como. Porque o PS5, ele não tem um processador e uma placa de vídeo. É basicamente uma APU. É o processador e a placa de vídeo juntos, que nem a gente tem gráficos integrados. Mas é um gráfico integrado bem mais parrudo do que a gente vê no 4600G, 5600G, até mesmo no 8600 e no 8700G. Ele acaba sendo bem mais parrudo no PS5 e assim como no Xbox também. Mas daí o que a gente tem? A gente tem ali um hardware de ótima qualidade contra um hardware que também é de ótima qualidade, mas de maneiras diferentes. Cada um tem suas vantagens e suas desvantagens, beleza? E algo aqui só para eu contar para vocês que eu acho algo legal de vocês saberem é assim: quando lança um console, o custo-benefício dele, o preço por performance dele é imbatível. É impossível a gente encontrar um PC que bata no preço dele com a mesma performance. Impossível. No lançamento do PS5 e dos Xbox Series S e X, o console tinha um preço por performance bem melhor do que qualquer PC poderia ter. Daí, com o passar dos anos, o preço dos consoles são meio fixos, né? Eles mudam de pouco em pouco, principalmente o preço em dólar, né? No Brasil a gente muda por causa da variação de dólar, e o preço por performance do PC, das peças de PC, foram diminuindo, né? Então você tinha mais performance com um preço parecido. O que aconteceu? A gente ainda não deu aquela passagem. A gente não tá com... Você consegue montar um PC gamer melhor do que um PS5, mas a gente tá cada vez chegando mais perto. Sim, você ainda consegue a performance maior no PS5. Por quê? Porque é bem mais fácil um desenvolvedor de jogo otimizar um jogo para um console que vai ter um processador específico, uma quantidade de memória específica, uma placa de vídeo específica, uma quantidade de armazenamento, um tipo de armazenamento específico, do que otimizar para o PC, que pode ter uma quantidade absurda de processadores, placas de vídeos, placas-mães, memória, SSD, fonte, etc. Então, esse que é o tchan. Você normalmente vai encontrar jogos mais otimizados para consoles do que para PC. Mas não é algo tipo assim, o jogo para PC vai ser sempre uma merda. Não é assim então, tá? Mas agora a gente vai para aquele partezinha que eu vou mostrar peça por peça, fechou? Eu abri aqui as specs do PS5 pra gente dar uma olhada. O processador, ele fala que é um Ryzen Zen 2 com 8 cores e 6 threads com uma frequência de até 3.5 GHz. É aquilo, a gente consegue pegar um processador Zen 2? Fácil. Mas o que a gente vai fazer? A gente não vai pegar um processador 8/16, porque para o PC não vai precisar de um processador 8/16. A gente consegue pegar fácil um 6/12, que seja Zen 3, com uma frequência maior. Qual que vai ser nesse caso? Vai ser o 5600. Por quê? 6/12 com 3.5 GHz, 4.4 turbo. Lembrando, aqui é até 3.5. Aqui ele é 3.5 também, mas o turbo dele vai até 4.4. A performance vai ser bem parecida. Putz, mas daí eu tô perdendo 2 cores e 4 threads. Cara, não vai fazer muita diferença, porque o processador já tá de ótimo tamanho assim para bater na performance que um PS5 teria, beleza? De placa-mãe a gente não tem muito como comparar. Por quê? Porque a placa-mãe do PlayStation 5, ele é uma placa-mãe totalmente prioritária, não é uma placa-mãe Asus, esse tipo de coisa, é uma placa-mãe prioritária, feita para ficar do PS5 ali bonitinho. Essa daqui é a placa-mãe que a gente vai pegar, a B550M da Maxon, que é
completa o suficiente para tudo que a gente precisa para bater no PS5, beleza? Agora em questão de memória, dá uma olhada aqui. A RAM que os PS5 tem é 16 GB de GDDR6, mas aí a gente tem que lembrar uma coisa, esses 16 GB de GDDR6 é sim a memória RAM e é também a memória VRAM. É junto, tá? Esses 16 GB de RAM que o PS5 tem é tanto a memória RAM do PC quanto a memória da placa de vídeo. Então a gente vai deixar meio separado. Sim, a gente não tem memórias DDR6 para PC ainda, mas você vai ver que com essa daqui, 8 GB, 3000 MHz, a gente vai usar 2 pentes dela, você vai ter 16 GB de memória RAM do sistema, e daí a gente vai ter a memória VRAM da placa de vídeo separadamente, que a gente não tá pegando o gráfico integrado. Sim, essa memória é mais devagar do que a do PS5, na parte da memória RAM. Agora, da parte da memória VRAM, a nossa vai ser mais rápido. E não vai fazer diferença, tá? O seu uso normal do sistema não vai fazer diferença. Lembrando, por que o PS5 consegue ter ali 16 GB de memória no total, sendo que a gente vai ter 8 mais 8, então a gente tem 16 só de memória RAM e mais 8 já com a placa de vídeo que a gente vai pegar. Então a gente tem 24 GB no total com os 16 lá. Mas por que essa diferença? Basicamente, porque é aquilo que eu te falei. O PS5 é prioritário, é proprietário, na verdade, prioritário não, proprietário. Todos os hardware deles são pensados exatamente para funcionar super bem juntos, porque você não vai conseguir mudar a peça, você não vai conseguir colocar mais memória RAM, você não vai conseguir trocar o processador, você não vai conseguir trocar a placa de vídeo. Então ele é feito para ficar bem bonitinho tudo junto ali, então por isso ele consegue usar esses 16 GB de uma maneira mais volátil entre a memória do sistema e a memória da placa de vídeo. Mas aqui esses 2x8 de memória RAM mais 8 de memória VRAM já é ótimo pra gente. E agora falando da placa de vídeo aqui, ó, GPU. A gente tem uma Radeon RDNA 2, uma engine gráfica, né, baseada no RDNA 2, 10.28 teraflops, isso em PC a gente não usa direito, 36 CUs a 2.23 GHz com Ray Tracing. Vocês sabem como é Ray Tracing, tanto na parte de AMD quanto na parte de consoles. Ainda acaba sendo um pouquinho complicado. Para a gente poder usar isso daqui um pouquinho melhor, o que a gente vai ter? Nesse caso, eu peguei a RTX 4060. Como eu falei, 8 GB de DDR6 já é o suficiente para os jogos que o PS5 iria aguentar também. A gente pode pegar uma placa de 16 GB, de 12 GB? Podemos, mas não é necessário. Essa daqui já é mais forte do que o PS5. Acaba batendo no PS5 por pouco, tá? Mas ele acaba sendo mais forte sim. Já vou mostrar pra vocês um videozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei esse videozinho aqui de teste, que é o PS5 contra 3060, 4060, 2070 Super. Basicamente, GPUs normais contra GPUs mais que você encontra em muitos PCs, né, atualmente, contra o PS5. E saca só aqui, ó. Aqui no Cyberpunk 2077, na DLC Phantom Liberty, com o modo Ray Tracing, no Quad HD, com o FSR 2 ligado no modo qualidade, o PlayStation tá batendo ali seus 27 FPS e a 4060 seus 28, 29 FPS, beleza? Isso é bem próximo. Aqui, ó, PS5 batendo 60, 54, desce para 50, o 4060 durando certinho ali nos 60 FPS, beleza? Isso é algo que a gente vai ver, ó. Isso aqui a gente já tá fazendo teste de uma placa de vídeo com a outra. A gente poderia, por exemplo, pegar uma 3060, iria baratear até um pouquinho mais, mas a 3060, que é de 12 GB, fica indo um pouquinho atrás da 4060, que é de 8, mas daí vai muito do que você prefere. Por que eu peguei a 4060? Porque ela tem Frame Generation, então você tem mais uma coisa ali que vai te ajudar na hora do FPS do teu PC, beleza? Ó, Plague Tale Requiem no PS5 no modo qualidade e Quad HD, né, com output 4K, gravado, renderizado em Quad HD com um DLSS para transformar em 4K, né? PlayStation 5 a 38, 4060 a 34, 35, 36. Mas ó, ambos ficam variando, 37, 34, aqui ó. Avatar Frontiers of Pandora, PFC 5 na configuração de performance, que seria interno 720 e daí o output em Quad HD
diferença de 51 para 61, 62 FPS, 51, 52. Tem essas diferenças que a gente vê de um para o outro. E lembrando, é aquilo, não é uma comparação de 1 para 1. A gente não estava esperando aqui que a 4060 ia bater, ia ganhar do PS5 com tanta facilidade assim. Eles acabam sendo bem perto um de outro, tá? De armazenamento interno, o PS5 tem um SSD feito para ele de 825 GB com uma leitura de 5.5 GB por segundo. Beleza, a gente não precisa de toda essa velocidade. Por que eu peguei esse daqui? Porque para o PC já está mais que o suficiente. Sim, quando a gente está pensando em performance pura, em carregamento dos jogos, um SSD que seja 5.5 GB por segundo, obviamente vai ser mais rápido de um que é 3.5 GB por segundo. Tem essa diferença sim de performance, mas você consegue facilmente trocar esse Kingston NV2 aqui de 1TB, que é 3.500 e 2.100, por um que seja um pouquinho mais fácil, Gen 4. A nossa placa-mãe e o nosso processador são compatíveis com SSDs com uma velocidade mais alta, mas esse daqui é o suficiente para essa comparação de hoje, tá bom? Por quê? Porque para o PC, esse daqui é mais do que suficiente. O sistema operacional não vai usar mais do que isso daqui de velocidade e em jogos também vai ser bem de boa. No máximo que você vai ganhar é o teu GTA V demorando 1 segundo a mais para carregar, o teu Alan Wake demorando 1 segundo a mais para carregar. Não é algo que você vai estar perdendo uma quantidade absurda de performance por estar usando um SSD desse, ao invés de estar usando um SSD com mais velocidade. E de fonte não tem muito uma comparação direta a ser feita, porque a fonte vai usar precisa ser uma fonte que vai segurar o que o PC vai conseguir segurar. Então, essa fonte de 500 watts da Superframe, 3 anos de garantia, 80 plus bronze, é mais que suficiente. Lembrando que ela tem o selinho TechLab, tá bom? Foi feita junto ao TechLab, então tá bem safe. E também, por último, gabinete, a gente não pode comparar um para um, né? Mas o Gamer Ninja Apollo, que já vem com mais 3 fãs, isso é algo que a gente pode dizer com certeza. Esse PC vai ter uma temperatura mais baixa do que o PS5 teria, porque primeiro, placa de vídeo e processador estão separados, segundo, cada um tem o seu próprio cooler, né? A placa de vídeo já tem 2 fãs, o processador tem mais um, e daí o gabinete tem mais 3, e ele é maior, né? Ele vai ocupar mais espaço, mas ele tem um maior fluxo de ar, e obviamente ele vai fazer menos barulho do que um PS5. Mas é meio que assim mesmo. E esse PCzão no total deu 4.400. É aquilo que eu falei, um PC com a mesma performance que o PS5 vai sim ser mais caro do que ele. A gente vai ver aí nos próximos 1, 2 anos esse preço diminuir cada vez mais. A gente tá vendo aí PS5 por 3.500, 4.000, a gente vai começar a ver os PCs que custam 3.500, 4.000 começar a bater mais no PS5, começar a passar dele. Mas basicamente é isso que acontece mesmo. Isso é bem normal nessa guerra, que eu acho uma besteira falar isso, mas essa guerra de consoles contra PC. Lembrando que cada um tem suas vantagens e desvantagens. Teu PC, você vai conseguir fazer outras coisas fora jogar, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir fazer muitas mais coisas, principalmente a parte de multitarefa, que você não encontra tanto no PS5. PS5, obviamente, você vai poder ver suas séries, ver seus vídeos, e sem problema, assim como no PC você vai conseguir. Mas é aquilo, o PC é maior, você vai precisar de um teclado e de um mouse, o console é mais barato, você vai ter que conectar ele na sua TV e você vai ficar de boa ali. Um é feito para quem quer ali fazer outras coisas fora jogar, de ver séries e vídeos, e outro é para quem quer apenas fazer isso e ficar de boa, beleza? Tem funções diferentes para cada um. E lembrando que, obviamente, você consegue colocar mais armazenamento no seu PS5, ele tem um slot M2 para você colocar um SSD NVMe que vai te dar mais armazenamento, e da parte do PC você tá livre para fazer qualquer upgrade que você quiser, seja colocar outra placa de vídeo, colocar outro processador, mais memória, menos armazenamento, mais armazenamento, outro gabinete. Tem 500 maneiras que você consegue melhorando de pouco a pouco o seu PC, né? Você vai trocar só a placa de vídeo, daí você vai trocar o processador e vai assim pela frente, tá? O linkzão desse PC vai estar aí na descrição para vocês checarem, e eu quero que vocês deixem um like, comentem aí embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo, e eu te vejo no próximo vídeo.